Você já se pegou repetindo um padrão que odeia, escolhendo as mesmas pessoas erradas, reagindo de um jeito que você mesma não entende, sabotando algo bom sem conseguir explicar por quê? Se isso acontece com você, fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar como as experiências da sua infância estão controlando as suas decisões hoje e o que você pode fazer para finalmente mudar isso. Oi, eu sou a Janice Álvares Morgado, psicóloga clínica com CRP ativo e especialista em neuropsicologia e saúde mental. Hoje é dia 23 de maio de 2026. Eu decidi gravar esse áudio porque essa semana, no meu consultório particular, atendi 3 mulheres diferentes com histórias completamente diferentes. Uma tinha problemas no casamento, outra estava travada na carreira, a terceira vivia em conflito com a própria mãe. Mas quando eu fui mais fundo nas histórias de cada uma, as 3 tinham algo em comum. As 3 estavam sendo governadas por algo que aconteceu muito antes de qualquer uma dessas situações. Algo que aconteceu quando elas ainda eram crianças. E é sobre isso que eu preciso falar hoje. Aqui no canal, eu trago conteúdo toda semana para te ajudar a entender o que está acontecendo com a sua mente e com a sua vida. Se você ainda não está inscrita, se inscreve agora, porque o que eu vou trazer nos próximos vídeos pode mudar a forma como você se enxerga completamente. Agora, deixa eu te contar sobre a Lúcia. Lúcia tem 38 anos. E chegou no meu consultório dizendo que não conseguia manter relacionamentos. Dizia que toda vez que alguém se aproximava de verdade, ela arrumava um jeito de afastar. Não conscientemente, era quase automático. Quando eu perguntei sobre a infância dela, ela disse que o pai era muito ausente, trabalhava muito, viajava muito, raramente estava presente. E quando estava, era distante emocionalmente. Lúcia aprendeu desde pequena que as pessoas que deveriam estar perto, inevitavelmente vão embora ou vão decepcionar. Então o cérebro dela criou uma solução. Se eu me afasto primeiro, não preciso sentir a dor de ser abandonada. Essa solução fez todo sentido para uma criança de 6 anos. O problema é que Lúcia tinha 38 e ainda estava usando a estratégia da criança de 6 anos. E essa estratégia estava destruindo todos os seus relacionamentos. Isso tem um nome na psicologia. Se chama crença central. E todo ser humano tem as suas. Crenças centrais são conclusões profundas que a gente tira sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo durante a infância, né? E a partir das experiências que vivemos. E essas conclusões ficam gravadas no cérebro como verdades absolutas. Deixa eu te dar alguns exemplos de crenças centrais que surgem na infância e controlam a vida adulta. Se você cresceu numa casa onde o amor era condicional, onde você só recebia afeto quando se comportava bem, quando tirava nota alta, quando agradava, o seu cérebro aprendeu que amor precisa ser conquistado. E na vida adulta, você vai se desdobrar para agradar todo mundo, vai ter dificuldade de colocar limites, vai se sentir constantemente ansiosa com medo de decepcionar. Se você cresceu numa casa onde havia muita instabilidade, brigas constantes, imprevisibilidade, o seu cérebro aprendeu que o mundo não é seguro. E na vida adulta você vai ter dificuldade de confiar nas pessoas, vai ser hipervigilante, vai se preparar constantemente para o pior. Se você foi frequentemente criticada na infância, comparada com outras crianças, diminuída, o seu cérebro aprendeu que você não é suficiente. E na vida adulta você vai se sabotar quando algo bom aparecer, porque no fundo acredita que não merece. E o mais assustador de tudo isso é que essas crenças funcionam de forma completamente automática. Você não pensa nelas conscientemente, elas simplesmente operam por baixo de tudo que você faz, decide e sente. É como se você estivesse dirigindo o seu carro da vida adulta com um GPS que foi programado quando você tinha 5 anos. O mapa está desatualizado, mas o GPS continua dando as mesmas instruções. Agora a parte mais importante. Como você começa a mudar isso? Primeiro passo, identificar o padrão. Pensa num comportamento que você repete e que te prejudica. Pode ser se afastar quando alguém se aproxima. Pode ser aceitar situações que te fazem mal. Pode ser se sabotar quando está perto de conquistar algo. Escolhe um padrão e observa ele. Segundo passo, perguntar quando isso começou. Não precisa de terapia para fazer essa pergunta. Senta num momento de silêncio e pergunta a si mesma: quando foi a primeira vez que eu senti isso? Quando eu aprendi que o mundo funciona dessa forma, a resposta muitas vezes aparece. Terceiro passo, separar o passado do presente.
A criança que você foi precisava dessa estratégia para sobreviver ao ambiente que tinha, mas você não é mais aquela criança. E o ambiente mudou. Quando o padrão aparecer, diz para si mesma: isso é uma resposta antiga para uma situação que não existe mais. Esse terceiro passo parece simples, mas é profundo, porque ele começa a criar uma distância entre você e a reação automática. E nessa distância está a possibilidade de escolher diferente. Voltando para a Lúcia. Depois de alguns meses, ela voltou e me contou que estava namorando, que pela primeira vez estava deixando alguém se aproximar de verdade, que ainda sentia aquele impulso de se afastar quando as coisas ficavam mais íntimas, mas que agora ela reconhecia o impulso e podia escolher não seguir ele. Ela disse: Janice, eu não sabia que estava me protegendo de um perigo que não existia mais. E é isso que eu quero que você leve desse vídeo hoje, né? Você não está condenada a repetir os padrões da sua infância, mas para mudar um padrão, você precisa primeiro enxergá-lo. E para enxergá-lo, você precisa entender de onde ele veio. A sua infância explicou muito de quem você se tornou, mas ela não precisa determinar quem você vai ser. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também vive repetindo padrões que não entende. E no próximo vídeo eu vou falar sobre algo que a maioria das pessoas se chama de preguiça, mas que a ciência explica de forma completamente diferente. Por que que você procrastina mesmo querendo muito fazer aquilo? E o que está acontecendo no seu cérebro quando você trava? Se inscreve no canal para não perder. E até lá, cuida de você!